Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço, prazer enorme estar com vocês aqui neste canal para tratarmos de um assunto muito importante, a questão das chuvas. E eu recebo o Tenente Constantino, que é do Corpo de Bombeiros. Tenente, como vai? Prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer é nosso, Laudívio, sempre uma grande honra para o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais participar de momentos assim contigo, né, para falarmos dos trabalhos da corporação, de como podemos aí contribuir com a nossa comunidade. Prazer estar aqui. Tenente, nós estamos num período de chuvas. Quais são os conselhos principais para aquelas pessoas que moram em áreas de risco, para aqueles que residem em locais onde as águas podem invadir, coisas desse tipo assim, onde pode haver um deslizamento, por exemplo? Então, Laudívio, primeiro seria interessante, né, que as pessoas não morassem nesses locais assim com esse tipo de terreno, né, um local muito arriscado. Entretanto, como bem sabemos, infelizmente, às vezes é o local que a pessoa tem para habitar, é o local que ela conseguiu ali para a família morar, né? Bom, a gente recomenda que tem sempre alguns sinais que devem ser reparados para talvez precisar de pedir uma ajuda. Por exemplo, aquela casa pequenininha ali que está construída em cima de um terreno que aparenta ter às vezes deslizamento, já tem um histórico de deslizamento, por exemplo, né? Recebe muita água, tem muito acúmulo de lixo nas proximidades, às vezes apresenta rachadura no terreno. Isso é sinal de risco. Então, nós recomendamos que seja procurado aí as autoridades competentes, como a própria Defesa Civil, por exemplo, os municípios, né? O seu programa ele é acompanhado aí por muitas pessoas de muitas regiões. Então, sempre tem ali um grupo, autoridades ali naquele local que podem ser procurados. Próprio Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Ao menor sinal aí que a pessoa visualizar esses problemas, ligue também para o Corpo de Bombeiros e busque ajuda. O importante é que saia daquele local. Então, chamando essas autoridades, elas verão ali o risco que aquele local às vezes possa oferecer. Os primeiros sinais, por exemplo, de um deslizamento de um barranco, uma queda de barranco. Geralmente é avisado isso, né, Laudívio? Por exemplo, grandes rachaduras, né? Sinal de ali um pequeno deslocamento de uma árvore, por exemplo, né? A gente percebe que aquela árvore ali, ela tombou um pouco, aquele tombamento ali já tem alguns dias, né? E é um local ali que o terreno, ele é um pouco frágil, né? Ele é muito úmido. Esses são alguns dos sinais que podem indicar aí um grande deslizamento. Um outro problema que acontece, acúmulo de lixo nesses locais. Isso pode provocar ali um acúmulo maior de água, né, naquela região também. Às vezes a precipitação, a chuva que acontece ali, ela é muito intensa, né? Então, de época em época, isso vai acumulando naquele terreno. Então, esses sinais, por exemplo, eles podem indicar sim que pode acontecer um deslizamento. Quanto maior a gravidade deles, maior é a iminência, digamos assim, disso acontecer. E quem mora, por exemplo, em beira de córregos, lagoas, rios, coisas desse tipo assim. Seria interessante, né, Laudívio, que essas pessoas não morassem nesses locais, procurassem um local melhor, mas é o mesmo problema do início, né, das nossas perguntas aqui. Às vezes a pessoa não tem condições. Chamar as autoridades competentes para fazer uma vistoria naquele local, por exemplo. Muitos municípios conseguem, às vezes, acolher essa família e colocar em um local mais seguro. Então, as autoridades do poder público e podem ajudar nisso também. E o Corpo de Bombeiros também está aí de prontidão para dar apoio. Bom, vamos falar agora de seca, de queimadas. A gente vê que algumas pessoas inadvertidamente querem queimar um pedacinho do seu pasto para melhorar a terra, para fazer um plantio, mas isso torna-se um desastre muito grande. O que nós podemos falar a respeito de queimadas? Primeiramente, é importante a população saber que é crime ambiental, né, provocar a queimada.
Às vezes, uma pessoa ela consegue uma autorização para fazer um aceiro, uma queimada controlada em determinado local de sua fazenda, de sua área, por exemplo, que isso às vezes pode ser autorizado, né? Mas a regra mesmo é não provocar queimadas. De fato, igual você disse, daqui a pouco estamos chegando próximo do período aí de seca, né? A partir de junho, por exemplo, é muito comum iniciar os incêndios florestais, os incêndios em vegetação. E isso, de fato, tem causado muito trabalho para os bombeiros em todo o estado de Minas Gerais e também, Laudívio, muito prejuízo. Tem muitas áreas queimadas aí que geram prejuízo para a fauna, para a nossa flora, né? Para as pessoas que moram nesses locais também. Então são muitos prejuízos e também o gasto ali de energia, o gasto de trabalho envolvido naquele local e a gente sempre perde. Todos nós sempre perdemos com essas queimadas. Ô, Tenente, onde é que pega fogo com mais facilidade? É numa área de cerrado, por exemplo, que Minas tem áreas de cerrado que são assim enormes, Uhum. imensas. Se nós pegarmos, se a gente sair daqui em direção ao norte de Minas, do Trevão de Corveto para dentro é cerrado. Sim, é uma E grande área. ali, e ali a seca pega e pega com força, não é? Sim, de fato. Esses locais mais secos, né, que tem ali pouca incidência de chuva, é muito comum também, Laudívio, locais onde o terreno ele é mais inclinado, porque uma vez que pegou fogo, por exemplo, na parte de baixo, ele tende ali a subir um morro, uma montanha, digamos assim, com muita facilidade. O vento também, ele contribui muito com isso, né? Então, de fato, Belo Horizonte, ele tem perdão, Minas Gerais é um estado muito grande e a parte que cobre, que o Cerrado cobre, por exemplo, ela é muito ampla, né? Então tem muitas áreas ali. E outra coisa também, que faz parte da educação ambiental da nossa sociedade. Que é o quê? Às vezes não fazer aceiros que são barreiras que podemos construir para evitar grandes incêndios. Uma vez que tem a construção ali de aceiros em toda fazenda, por exemplo, a gente consegue proteger as áreas de preservação. Então esse incêndio ele se torna muito mais fácil de ser controlado. Mas é digno de nota que a maior parte dos incêndios são provocados pelo homem e assim de forma muito intencional. E isso entendo que é o principal motivo. Aqui na Serra do Curral, por exemplo, é comum, né? Todo ano tem um incêndio que Belo Horizonte assiste de braços cruzados, porque não pode fazer nada. E vocês trabalham um dia, dois, 10, se juntam aos voluntários, mas combater um incêndio, por exemplo, no alto da Serra do Curral é um negócio complicado. Sim, de fato, porque tem muitos locais, Laudívio, que a viatura ela não chega. Então, a viatura de incêndio, por exemplo, aqueles caminhões, né, autobomba que transportam água, esses veículos eles não entram na parte ali da mata, né, da vegetação. Vai até onde tem o asfalto ou um pouquinho de algum caminho que possibilita esse trajeto. Então, o que nos resta? É aquele monte de bombeiros caminharem até o local com bomba costal, com outros equipamentos, abafadores, que possam combater esse incêndio. Mas aí, às vezes, a área ela é muito grande, tem vários focos de incêndio espalhados e a quantidade de bombeiros empenhada, a corporação ela empenha o máximo de bombeiros ali para participar desta operação, apoio de voluntários também acontecem, né? Aeronaves. Aeronaves, sim, mas às vezes dependendo da extensão do incêndio, a quantidade de vento ali, a velocidade dos ventos e também a irregularidade do terreno, digamos Sim. assim, tudo isso são fatores que dificultam o trabalho e por isso, igual você disse, demora horas e dias um combate dessa natureza. Ô, Tenente, um outro negócio que me chama muito a atenção: afogamento. O sol começou a ficar mais forte um pouquinho, o camarada quer fazer churrasco na beira de uma lagoa e leva a família, ele enche o pandu de Fato. cerveja, de cachaça, e daí a pouco, ó o acidente acontecendo. Daí a pouco, ó o bombeiro tendo que resgatar um corpo ou até mais de um.
E eu queria que o senhor falasse sobre isso também. É verdade, Laudívio. Início de ano, né? Na verdade, se for para pegarmos todos os afogamentos que acontecem em Minas Gerais ao longo de um ano, por exemplo, o número, infelizmente, ele é assustador. Minas Gerais, convenhamos, é um estado muito privilegiado, né? Com muitos rios, lagoas, Cachoeiras. não temos mar, mas temos muitas cachoeiras, rios, lagoas, né? É, e é como você disse, ali chegou o carnaval, um feriado prolongado, Semana Santa, etc. As pessoas querem ir para um rancho, reunir a família, descansar, né, e tal, curtir uma água, mas isso nos indica muito cuidado que tem que ter. Agora, eu te passar uma informação muito curiosa e que às vezes o pessoal de casa não sabe. A maioria das pessoas que morrem afogadas se diziam saber nadar. Sabe por quê? No meio do corpo. Autoconfiança. Sim, sem É? dúvida. No meio do corpo de bombeiros, Laudívio, a gente costuma muito falar: quem não sabe nadar, nem vai na água. Vai ali até onde a água beira a canela, o joelho, no muito a cintura. Porque a pessoa que não sabe nadar, se a água está na cintura dela, ela já fica com medo. Mas tem aqueles mais aventureiros, e infelizmente, muitas pessoas, após fazer uso de bebida alcoólica, deslocam para um ambiente assim, ele está ali naquele local de brincadeira, quer pular na cachoeira, sem antes conhecer o local ali, onde que é, e às vezes bate a cabeça, por exemplo, né? Tem uma fratura grave. Agora, olha mais um problema dentro disso. É muito comum esses acidentes acontecer em um local remoto, em um local que não tem um sinal de telefone, em um local que não tem um asfalto muito próximo. Então, Laudívio, infelizmente, o socorro ele vai demorar um pouquinho mais para chegar. E contrapondo a isso, um local comum de ter também afogamentos, infelizmente, dentro das casas. Às vezes, Piscinas. piscina, já tivemos casos lamentáveis, às vezes de bebezinho morrendo na própria banheira. Por quê? Aquele minutinho que a mamãe tá ali dando banho no bebê e ela para ir atender uma campainha que tocou para ver quem é no portão, ou um telefone, isso é rapidinho. Mas é aquele rapidinho suficiente para um bebezinho deslizar na banheira e como ele não sabe aquela noção de apoio, ele não sabe se levantar e acaba tendo um trágico acidente assim. E também piscinas. Muitas pessoas têm uma piscininha em casa e às vezes a criança acaba entrando ali, ou às vezes animais também, e às vezes não sabe nadar, não sabe sair da piscina. Tem aquele pensamento, né? No caso do cachorro, cachorro sabe nadar, sim, sabe, mas ele não sabe sair da piscina. Então, se a piscina ela é construída sem aquela escadinha de alvenaria, uma rampazinha que naturalmente vai subir, vai morrer afogado também. Idem um bebezinho ou uma criança ou até mesmo adultos. Não sabe nadar, aí infelizmente pode sofrer um acidente. Sim, de fato, afogamentos em Minas Gerais é um número assustador. E nós temos as cabeças d'água também nas cachoeiras, né? Tem gente que fala, teve uma tromba d'água. Não, tromba d'água é outra história. Sim. Mas a cabeça d'água, ela vem e ela arrasta. Sim, é de forma repentina, né? E assim a gente lança algumas dicas, por exemplo. Vem cá, você está ali naquela cachoeira com os amigos, etc. De repente você vê que o sinal tá, o tempo, perdão, tá Tá fechando. fechando. Ora, se o tempo está fechando, já não é legal você ficar ali. Olhe para a direção da nascente, né? De onde o rio ali que abastece aquela cachoeira, digamos assim, de onde está vindo, da direção que está Água. vindo essa água, né? O tempo está fechado ali, você tem sinal de que está chovendo naquela região, então não fique na cachoeira, não fique ali tão próximo da água, porque o aumento repentino no volume da água, ele é muito forte e pode pegar muita gente de surpresa, sobretudo aquelas pessoas que estão ali muito próximas da cachoeira. Já vimos alguns vídeos bem trágicos, né? Às vezes de uma pessoa que está em um local que ela não tem tempo suficiente para se deslocar até um local mais seguro. E assim acaba acontecendo esses problemas. E sim, tromba d'água, né, a cachoeira, nesses momentos chuvosos, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais não recomenda fazer ali atividade, porque às vezes uma alegria, né, uma diversão Termina em pode tragédia. tragédia, muita tristeza, uma vida perdida, etc. Infelizmente.
Olha, eu quero agradecer ao Tenente Constantino do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, esteve conosco, ainda está conosco aqui, e dizer que foram dicas valiosíssimas para o período de chuva, para o período de secas, para as pessoas que gostam de lagos, lagoas, piscinas, cachoeiras, e dizer que o Corpo de Bombeiros é esse amigo de todas as horas. Corpo de Bombeiros, ele nos atende em qualquer situação. Corpo de Bombeiros não... Tem gente que pensa assim, fala assim, Corpo de Bombeiros combate fogo. Não, combate fogo, ele previne acidentes, o Corpo de Bombeiros resgata vítimas com vida, às vezes vítimas que já perderam a vida, mas o Corpo de Bombeiros é o ombro amigo, é a mão amiga, é aquela mão que te busca em determinados momentos. Tenente Constantino, quero agradecer muitíssimo, dizer aqui da nossa alegria em receber o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais através da sua pessoa. Laudívio, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho, um programa democrático aqui, aberto a um bate-papo gostoso, né? Que a gente pode fornecer muitas informações legais, importantes para o pessoal de casa. Conte sempre com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Estamos aqui à disposição para servir a sociedade, para apoiar todos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E conte conosco, estamos à disposição. Muito agradecido. Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Semana que vem tem mais. Um beijo no coração. Tchau.